Considerando que a maior parte da turma está preferindo continuar a conversa lá fora do que participar da aula, e em respeito a vocês que estão aqui no horário, eu vou começar o assunto e não vou voltar atrás para o início quando decidirem que querem receber a presença. Com relação à prova também não será discutida, porque eu estava aqui na sexta-feira e não tinha nenhum aluno, e dos 14 que fizeram a prova, apenas 4 pediram para receber a prova comentada. Então, claro o sinal que a turma não estava tão interessada. Eu não sei se... Eu enviei para você, eu não sei se recebeu ou não. Quem enviou, recebeu. Certo? Desde quinta-feira. Certo? Como claramente não houve interesse maior da turma, do CNPJ da turma, em receber o material, não tem razão para discutir. Então, continua começando o assunto da segunda-feira. Hoje nós vamos falar do delineamento inteiramente casualizado. Hoje, o que ele é e a teoria por trás dele. Na sexta-feira, a prática. 2 trabalhos já disponíveis a partir de hoje sobre esse. Embora... Esse é o material que eu não consegui. Está no cigarro. Chegou no e-mail, só que eu não consegui fazer isso. Embora também aproveitando o gancho, a participação dos trabalhos esteja pequena, certo? Com 3 a 4 pessoas respondendo cada trabalho, tá? Mas não tem criança aqui, todo mundo toma suas decisões e faz o que acha que é preferível fazer. A grande característica do DIC, delineamento inteiramente casualizado, é que ele é o delineamento mais simples que existe, porque é o único delineamento que não leva o princípio do controle local em consideração. Todos os demais delineamentos vão usar o controle local de alguma forma, mas o DIC não leva. Como ele não leva o controle local, como é que a gente usa? Condições que não precisam de controle local. Ou seja, ou as condições são homogêneas, ou são heterogêneas, mas tem um padrão de heterogeneidade que a gente não consegue agrupar. A gente não consegue reconhecer como essa heterogeneidade é, de forma a permitir o uso do controle local. Tá? São os 2 cenários que nós vamos utilizar o link. Ou o ambiente é realmente homogêneo, ou ele é heterogêneo, mas por alguma razão a gente não consegue transformar ele em grupos mais homogêneos dentro do grupo. Toda variação nesse caso é ou derivativa ou acaso. Não existe nenhum outro componente de variação que possa ser previamente reconhecível. A única variação previamente reconhecível é a do tratamento, já que o acaso você não sabe que vai existir, mas não consegue identificar como vai ocorrer. Então toda variação ou é tratamento ou é acaso. A consequência disso é que vai ser o delineamento que vai permitir maior grau de liberdade para o resíduo, para o acaso, porque você não está dividindo nada, mas também para gerar a maior variabilidade se houver condições, se fosse possível aplicar o controle local. Se essa condição não for homogênea, você vai estar colocando mais variação na conta do acaso. Mais variação na conta do acaso significa maior dificuldade de avaliar eventuais efeitos. Essa é a consequência. É uma consequência. Certo? Se você usar o NIC num ambiente que você poderia fazer o controle local, ou seja, você tem
acaso. Ele é o mais simples, isso traz vantagens. Se o ambiente for homogêneo, você não está perdendo nenhuma precisão, porque o ambiente é homogêneo. Mas em caso de ambiente heterogêneo, você pode quebrar a cara com essa aqui. Quais são as características especiais desse ambiente? A principal característica especial é que ele não é local. Frequentemente usado em laboratório. O laboratório tende a ser um ambiente mais homogêneo. Isso aqui termina sendo uma leitura muito comum na graduação e na pós-graduação, que é o contrário. Porque é laboratório, é MIT. Não é verdade. Se é um experimento que foi usado e que é mais provável que seja laboratório do que não seja laboratório. Mas muitos experimentos de laboratório não vão ser no NIC, porque tem alguma variação que você pode controlar. Por exemplo, você tem um experimento no laboratório que você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Por quê? Não dá tempo, não tem equipamento, não tem material. É o laboratório. Mas esse ambiente, ao longo de todo o experimento, é homogêneo? E que significa o verbo? Você está fazendo um experimento no laboratório, mas você não vai conseguir fazer de uma vez só. Porque você não tem material, porque você não tem mão de obra suficiente para fazer tudo, porque você precisa de algum equipamento que não vai conseguir colocar tudo. Por alguma razão, sim, você não consegue fazer tudo de uma vez só. Não é mais homogêneo. Porque de uma rodada para outra, as condições vão mudar. Então, é no laboratório. Em cada rodada as condições são homogêneas, mas entre rodadas não são. É no laboratório, mas não é o NIC. Ser laboratório, você cai em redação, você campo, não é suficiente para você decidir qual é o treinamento. Vou pegar um outro exemplo do campo. Você vai fazer um experimento, você vai precisar de 100 metros quadrados. Total. Isso é homogêneo ou não homogêneo? Provavelmente. Você está no campo. Mas a área do seu experimento é 100 metros quadrados. O que dá essa sala? Grosso modo. É homogêneo. Provavelmente é homogêneo o suficiente para você desconsiderar a variação ambiental aqui dentro. Campo e é mais provável você encontrar um bicho no laboratório do que no campo. Porque é mais provável que as condições sejam homogêneas no laboratório do que no campo. Sim. Mas não é ver. É laboratório, é mix, é campo. Não é. Você tem que examinar as condições desse experimento em particular. Ok? O ponto-chave é avaliar, para você decidir se vai ser o NIC, é avaliar o seu experimento. O ambiente, incluindo aí gente, material, tempo para fazer essa análise. Às vezes daria para você montar tudo, mas você não consegue fazer determinações de condutividade estomática, condutividade dos estômagos, de evaporação, muito rápido. Leva muito tempo para fazer aquela técnica. O equipamento demora. Então, nesse cenário, você já tem um limitante para fazer tudo de uma vez. Então, não é o colômbio que tem um equipamento específico para isso. Mas é um processo que leva tempo. E que tem condições estritas em que você pode fazer de horário, etc. Ok? Então, você vai avaliar as condições do seu experimento, como é que ele está. Se ele for homogêneo, e se não for homogêneo, aí você vai ver qual o delineamento que usa o controle local que você deve utilizar. Não havendo uma variação ambiental que você reconhece, você pode usar o NIC. E aí, é aquilo que
que a gente já falou. O modelo do BIC, considerando o modelo linear geral dele, é o modelo que a gente está usando como exemplo. É o caso mais simples. Agora, os valores de cada parcela são um efeito da média geral, como o tratamento foi aplicado em cada parcela. Afeta a média geral da variação total. Como a média não varia, a média é uma constante do experimento, toda variação é devida ao tratamento ou ao acaso. Ok até aqui? Os requisitos são os mesmos requisitos do modelo linear geral, por isso que o modelo linear é bom. Aditividade, independência, distribuição normal com média zero e homocedável. Ou seja, o modelo tem que ser aditivo para poder separar os efeitos, senão eu não consigo separar. O efeito do tratamento tem que ser independente do efeito do acaso. Novamente, se não for separado, se não for, eu não consigo separar os dois efeitos. A gente precisa da distribuição mais ou menos normal, porque ela é simétrica. Então, o conjunto do tratamento, o acaso tenderia a ser anulado e permite calcular o efeito do tratamento. E a gente precisa da homocedável, porque se houver mais de uma variação do acaso, a gente novamente não consegue separar o que é o efeito do acaso, o que é o efeito do tratamento. Mas lembro dos pontos que eu apresentei para vocês na aula do modelo linear geral. O que é a análise variância? O procedimento ocorre para pegar a variação do experimento e dividir nas causas classificadas do modelo. Pegar toda a variação e a procura. A variância é a soma de quadrados dos desvios de cada ponto em relação à média pelo grau de verdade. Normalmente vai ser chamado de quadrado médio. Você normalmente não vai encontrar variância na tabela de análise, vai encontrar quadrado médio. A variância não é aditiva. Eu não posso pegar a variância de tratamento e a variância de acaso e somar para a variância total. Mas tanto o grau de verdade quanto a soma de quadrados são aditivos. Então, como é que a gente chega nas variâncias? Divide o grau de verdade, divide a soma de quadrados, e aí cada variância é a soma de quadrados dividida pelo respectivo grau de verdade. Para poder eventualmente fazer o teste F, ou seja, comparar a variação do tratamento com a variação do acaso.
experimento para diferenciar quem é boi e quem é elefante. Mas, e a diferença de G, do relógio, para Jesse, uma vaga primeira? Aí é muita coisa. São muito diferentes, mas muito menos diferentes. Chega a um certo ponto, você fica sem saber se olhando os dois são diferentes ou não. O pastor alemão e o Dober, com relação a peso, se você olhar os dois, é difícil ter variação. Eu acho que o pastor alemão é um pouco mais pesado que o Dober. Mas, com certeza, o Dober vai ser maior que o pastor alemão. Aí você já tem que fazer a variância para poder comparar a diferença da média dos Dobermans para a média dos pastores, e aí comparar com a variação devido ao acaso dentro do Doberman e dentro do outro. Eu faço o efeito, a variância do grupo, não dentro do grupo. Ou seja, o que acontece? Meus dedos aqui são iguais. É uma variação que não é do acaso, mas estou chamado do acaso. Correto? Correto. Você consegue ver agora? Agora você consegue ver? Você sabe que os dedos não passaram a ser iguais agora. Você sabe que os dedos continuam essa diferença. Mas você não consegue ver mais essa variação que você está vendo. Tá bom? Aqui, a mesma coisa. Você vai fazer calcular o efeito da mão esquerda, o efeito da mão direita, no conjunto. E depois vai calcular a variação entre os dedos, que é a do acaso. Vai comparar a mão com o dedo. Se a diferença entre as mãos for suficientemente maior que a diferença entre os dedos, você admite que a mão está causando uma variação maior do que o acaso. Você tem 5 pastores alemães, certo? 5 dores. 5 pesos diferentes, 5 pesos diferentes. O certo limite pela velocidade é a variação entre os pastores é aproximadamente igual à variação entre os dores. Então você tem uma variação só que é igual ao pastor do outro, aproximadamente igual ao pastor do outro. É a variação do acaso do experimento do todo. Porque até aqui. Você quer agora saber qual é a variação devida a pastor e Doberman, desconsiderando o acaso. Como é que você faz isso? Agora não tem mais variação entre os pastores e não tem mais variação entre os Dobermans, concorda? Eu não consigo ver mais essa variação. Tá ok até aqui? Tem uma causa aqui. Eu sei que tem. Quando eu soco ele, o que acontece? O dedo mindinho, junto com o dedado, o dedo duro, o indicador, se andou. A diferença do mindinho com o indicador se andou no conjunto dos dedos. O mapa da variação do acaso na hora que eu soco
os dois melhores do mercado, o SAIS e o R. Os dois são gratuitos. Então, novamente, a variância não é aditiva, mas somos quadrado pela operação. A gente vai dividir o propriedade e a variância. Como a cor são quadrados? Como no modelo do DIC, média não causa variação, a média é constante. A cada variável, a média do experimento é uma constante, depois você faz o experimento. Então não causa variação entre as parcelas. Todas as parcelas têm a mesma média geral. Não causa variação de outra forma. Toda variação fica ou no tratamento ou no acaso. Você só precisa dividir a variação total em duas coisas. O tratamento você calcula diretamente. Então você calcula a variação total, a variação do tratamento, o que sobra é o quê? Variação do acaso. A variação do acaso sempre é calculada por diferença. Calcula a variação total, calcula a variação das outras causas conhecidas, no D, que é a única outra causa conhecida. É o tratamento, mas nos outros vai ter o local. O que sobra é o acaso. A variação total é a variação de todas as parcelas do experimento. Basicamente, como diria Simpson, total. Variação de todas as parcelas. O efeito dos tratamentos você vai ver no conjunto dos tratamentos. Não mais em uma parcela do tratamento, mas no conjunto das parcelas que recebem efeito do tratamento. A variação do acaso em cada parcela, como a variação do tratamento é no conjunto, você vai dividir o número de parcelas que leva ele tratamento. Vai fazendo sentido?
ganha presença. Entregar não quer dizer que ganha nota. A nota vai ser o que vocês colocarem. E à disposição, lógico, para tirarem dúvidas pelo WhatsApp ou por e-mail, conforme fique melhor. Tá? Só não quero repetir o que aconteceu no dia da revisão e no dia da revisão da prova, que é 0 alunos aqui e eu perdendo tempo esperando por aluno. No dia da revisão da prova, da revisão para a prova, ainda vieram 3. No dia de revisão da prova, veio só o cri, cri, cri. Hã? Acho que não, porque a maioria não quis nem ver a prova. Certo? Dos 14 que fizeram a prova, apenas 4 pediram para receber a prova escrita, com os comentários. Aliás, é a primeira vez que isso acontece com tudo. Normalmente todo mundo quer ver a prova. Mas não tem criança aqui. Eu me recuso a tratar no 4º semestre do curso de agronomia como se fossem crianças.